Olá, eu sou o Palito da Fé, seu amigo Palito que não entorta, mas adora contar história reta e verdadeira. Hoje vamos voltar mais de 6.000 anos no tempo, para uma história que começa com barro, paraíso, uma cobra faladeira e uma mordida que mudou tudo. É a história da queda do homem, Adão, Eva e o primeiro vacilo da humanidade. Fica até o final porque eu vou te contar umas curiosidades que você nunca ouviu sobre esse casal tão famoso, e talvez você se veja neles também. Já pensou morar num jardim perfeito, sem boletos, sem calor de 40 graus, com fruta fresca direto do pé e ainda ter Deus passeando contigo todo entardecer? Pois é, esse lugar existiu, era o Éden. E os primeiros moradores? Adão e Eva. Recém-saídos da fábrica divina, no modo pelado e feliz, sem saber o que era vergonha ou estresse. Mas como toda boa história bíblica, tinha um detalhe importante, uma regra, só uma. E adivinha, eles conseguiram quebrar. E não foi tropeçando não, foi mordendo mesmo. Agora senta aí, porque essa história tem confusão, aprendizado, folha de figueira e uma lição que vale até hoje. Tudo começou quando Deus decidiu criar o ser humano. Mas ele não usou raio laser, nem inteligência artificial, nem impressora 3D celestial. Foi com barro mesmo. Sim, barro do chão. Aquele que hoje a gente desvia na rua para não sujar o tênis. Pois é, foi com esse mesmo material que Deus formou o primeiro homem. Modelou com carinho, fez os detalhes da mão, do nariz, da bochecha. E aí Deus soprou o fôlego da vida e, puf, Adão acordou. Primeiras palavras dele? Talvez algo tipo: "Oi, quem sou? Cadê a calça?" E assim nasceu o primeiro ser humano da história, no modo raiz. Sem roupa, sem pecado, sem CPF e com um jardim inteiro só para ele. Adão já começou no Éden com uma missão: cuidar da criação, nomear os animais, organizar o jardim. Imagina ir vendo uma girafa e pensando: isso aí tem cara de girafa. E ficou. Mas tinha uma coisa estranha. Ele olhava ao redor e só via casal de bicho. 2 leões, 2 coelhos, até 2 mosquitos, infelizmente. E ele, sozinho, só ele e o pé de manga. Será que Deus ia resolver isso? Segura aí que vem a resposta. Adão estava vivendo o sonho do jardim, mas alguma coisa estava faltando. Ele olhava em volta e percebia: todo mundo tinha par. Tinha boi e vaca, leão e leoa, pato e pata. E ele? Só ele e a sombra do coqueiro. Deus, que é detalhista e cheio de compaixão, olhou para aquilo e disse: não é bom que o homem esteja só. E aí veio a primeira anestesia geral da história. Deus fez Adão cair num sono tão profundo que nem ronco saiu. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma costela, nada de trauma, foi corte divino. E com ela formou Eva. E quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, ele soltou algo tipo: essa sim é ossa da minha ossa. Ou, numa versão moderna: uau, agora sim, Senhor. Eva foi feita de costela, não de cabeça para mandar, nem de pé para ser pisada, mas do lado para caminhar junto. E juntos, Adão e Eva formaram o primeiro casal da humanidade, criados por Deus, perfeitos, pelados e plenamente felizes. Não havia briga por senha do Wi-Fi, nem DR no WhatsApp, só paz e comunhão com Deus. Mas calma, o sossego tem prazo, vem história pela frente. A vida no Éden era tão boa que parece até mentira, mas era real. Frutas fresquinhas direto do pé, água mais pura que garrafinha importada, clima sempre agradável, sem precisar de ventilador ou protetor solar. Adão e Eva viviam soltos, livres, sem pressa, sem estresse. E o melhor, sem roupa e sem vergonha. E Deus vinha toda tarde para bater um papo. Imagina só, você terminando de colher umas goiabas e de repente Deus chega para conversar sobre a vida.
Nada de oração com sinal ruim, era presencial mesmo. Mas no meio daquele jardim perfeito havia uma única instrução, uma só. Podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa, não. Era simples, uma regra. Deus não queria robôs, ele queria relacionamento, e para isso deu o livre-arbítrio. Mas você já conhece o ser humano, né? Pode ter 100 opções liberadas, mas bota uma com placa proibido que pronto, vira a mais atraente do mundo. Essa árvore proibida era tipo o não toque de toda criança, e a tentação já estava se aproximando. Num belo dia no Éden, enquanto Eva passeava distraída, aparece ela, a serpente. Não era uma cobra qualquer, era esperta, astuta, linguaruda e cheia de papo. Se tivesse rede social, seria coach de autoconhecimento e empoderamento cósmico. A serpente chega macia, como quem não quer nada. Oi, Eva, já pensou em ser mais? Eva, mais como? Mais poderosa, tipo Deus. E aí começou o primeiro marketing espiritual enganoso da história. Deus disse para não comer dessa árvore, é que ele sabe que, se vocês comerem, vão ser como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva, curiosa, olhou para a fruta. Era bonita, brilhava, tinha até cara de suculenta. A serpente jogou o veneno mais sutil de todos, dúvida. Fez Eva pensar que Deus estava escondendo algo. E ali, naquele bate-papo gospel invertido, ela começou a considerar a ideia. O Éden inteiro estava à disposição, mas aquela árvore virou obsessão. E tudo por causa de uma conversa torta, com palavras doces, mas intenção venenosa. Spoiler, vai ter mordida. Eva ficou ali, olhando para a fruta proibida. Ela era bonita, suculenta, parecia até maçã de comercial. A voz da serpente ainda ecoava. Você vai ser como Deus, vai saber tudo. E então, num misto de curiosidade e vaidade, ela estendeu a mão. Pegou o fruto, olhou de novo e mordeu. Naquele instante, o silêncio gritou, o céu segurou o fôlego. Nada caiu do céu, mas algo caiu dentro dela, a inocência. Eva olhou em volta e não caiu dura. Ué, tô viva? Aí chamou Adão. Amor, vem cá, prova isso aqui. Adão, que podia ter dito não, escolheu o por que não? Pegou o fruto e mordeu também. Pronto, segunda mordida, segunda queda. E então, pá! Eles olharam um para o outro e... tamo pelado? A consciência chegou como notificação inesperada. Bateu vergonha, bateu culpa. Pegaram folhas de figueira e inventaram a primeira moda evangélica improvisada. Modelito, outono, vergonha. E assim começou o drama do ser humano tentando cobrir o que só Deus pode perdoar. No entardecer, como de costume, Deus chegou para bater aquele papo no jardim. Mas dessa vez, Adão e Eva não estavam esperando com sorriso. Eles estavam escondidos, atrás de umas moitas. E Deus, que tudo vê, pergunta com voz suave: Adão, onde você está? Adão, gaguejando, responde: Eu ouvi tua voz, mas fiquei com medo porque eu tô pelado. Deus, com aquele olhar de pai que já sabe, continua: Quem te mostrou isso? Por acaso, você comeu do fruto que eu disse para não comer? E aí começa o primeiro episódio do famoso jogo de empurra. Adão aponta o dedo e diz: A mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Ou seja, Adão jogou a culpa na Eva e ainda deu uma cutucada em Deus. Eva, na sequência, também não ficou quieta. A serpente me enganou, foi ela. E a serpente? Comemorando em silêncio, tirando selfie com legenda, missão cumprida. Nada de arrependimento, só veneno no feed. E assim, Deus olha para os três, o homem, a mulher e a cobra, e começa a revelar o que vem pela frente.
Spoiler, não vai ser fácil. E aí veio o momento difícil, a conversa séria com Deus. O pecado tinha acontecido, o erro foi real, e agora veriam as consequências. Deus, justo e cheio de amor ao mesmo tempo, não passou pano, mas também não virou as costas. Começou pela serpente. Você agora vai rastejar pelo chão e comer pó. Nada de perninha, nada de saltitar. Vai ser rastejo eterno. E foi aí que as cobras perderam o privilégio do salto alto. Depois olhou para Eva. Você terá dores ao dar à luz e vai ter que lidar com a tal TPM, cólica e uns hormônios malucos. Eva engoliu seco, literalmente, porque a maçã ainda estava fazendo digestão. E Adão? Você vai suar para tirar o sustento da terra, vai ter que trabalhar, plantar, colher e sim, vai ter boleto espiritual. Nada de Éden fácil. A partir dali, a vida ia ter espinhos, literalmente. Mas mesmo com tudo isso, Deus fez algo lindo. Antes de mandá-los embora do jardim, ele fez roupas de pele para cobrir sua nudez. Ou seja, mesmo disciplinando, ele cuidou, ele cobriu, ele amou. Porque Deus não desiste da sua criação, mesmo quando ela desobedece. A primeira queda da humanidade não foi tropeçando numa pedra, foi tropeçando no orgulho. Adão e Eva não caíram do alto, mas caíram por dentro. E tudo isso porque quiseram ser como Deus, sem depender de Deus. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém percebe. Deus poderia ter destruído tudo e começado de novo. Podia ter dito, parei com esse projeto. Mas não. Ele os buscou no jardim. Ele perguntou, onde você está? Essa pergunta não era geográfica, era emocional, era espiritual. Era um Deus dizendo, mesmo quando você me desobedece, eu ainda quero te encontrar. E tem mais. A história que começou com uma árvore e uma desobediência, um dia terminaria com outra árvore, a cruz, onde Jesus, o novo Adão, venceria aquilo que o primeiro Adão perdeu. Ou seja, Deus não largou a humanidade no erro. Ele já tinha um plano de redenção mesmo no meio da bagunça. Então, se você já caiu, já se escondeu, já tentou costurar folhas para cobrir seus erros, lembra, Deus ainda pergunta para você hoje, onde você está? E antes de encerrar essa história, como prometido, bora para as curiosidades que quase ninguém comenta. Sabia que o nome Adão vem de Adamá, que significa terra ou vermelho, porque ele foi feito do barro da terra, literalmente, gente como a gente. E aquela folha de figueira que eles usaram para se cobrir, parece solução esperta, né? Mas dizem que coça e muito. Não foi à toa que Deus trocou por roupa de pele depois. Outra, Deus não apareceu no jardim gritando. Ele chegou com a pergunta, onde você está? Isso é cuidado, isso é graça. Deus sabia o que tinha acontecido, mas queria conversar. Ele sempre quer conversa, não cancelamento. Agora presta atenção. Essa história aconteceu há milhares de anos, mas ela se repete até hoje. Cada vez que escolhemos o que é errado, mesmo sabendo o certo, estamos comendo do mesmo fruto. Mas também temos o mesmo Deus, que chama, que cobre, que cura. Então aqui vai meu recado final. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal do Palito da Fé e compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus não foge quando a gente cai, Ele procura. Nos vemos na próxima história, reta, verdadeira e cheia de fé. Amém!